Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Privilégio de poder estar com você nesta quarta-feira, celebrando esse momento muito especial. Nós estamos no mês de abril, nosso personagem é Jacó, vivendo a dependência do Senhor, ou dependendo do Senhor como Jacó. E na quarta-feira de abril, maio e junho, nós estamos trabalhando um novo tema, e o tema é muito sugestivo, todo mundo gosta de falar sobre esse tema. Renovando o entendimento, baseado em Romanos 12, 2. Convido você a celebrarmos então esse trimestre de abril, maio e junho sobre esse tema. Nós teremos aqui vários ministrantes a cada quarta-feira um, e será com certeza um momento de profundo aprendizado da palavra de Deus e de transformação na nossa vida pela renovação do nosso entendimento, com certeza. Ontem eu li com você Gênesis 25, 24, falando sobre o momento que veio à luz o Esaú e o Jacó, e eu quero então hoje falar com você a partir do versículo 27. Cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, porém Rebeca amava a Jacó. Nós estamos falando de dificuldades já dentro da família, na criação, dentro desse texto. Quando o pai e a mãe pendem para filhos distintos, e aqui não está acontecendo de Jacó ter um filho de outra, Isaque ter um filho de outra mulher. Não. Ambos gêmeos, nascidos da mesma mãe, obviamente, a Rebeca, e com características tão diferentes. Não é assim? A gente começou a pontuar um pouquinho disso ontem. Mas o detalhe não é a característica diferente dos filhos, que é perceptível. Podem ser dois meninos, como o caso aqui do Esaú e Jacó, nascidos gêmeos no mesmo parto, e se percebe diferença de personalidade bem acentuada, bem distinta. Mas o problema não é esse, porque cada um tem a sua própria consistência e não só aquilo que é inerente ao nascimento, que é o temperamento, mas o caráter, a personalidade que se forma, a aptidão, a escolha profissional. E nós estamos aqui falando de escolha profissional. Nós estamos lendo aqui que os meninos cresceram e o Esaú se deu à caça. Ele era perito, diz aqui o texto que ele era perito na caça, varão do campo. Porém, Jacó era uma pessoa simples, habitava em tendas, cuidava das coisas da família, não se aventurava em coisas, não se aventurava em coisas, ele ficava naquela sua vida rotineira. Não é assim também filhos que às vezes um se aventura, um é mais atirado, o outro é mais conservador. Não é exatamente assim. Mas eu volto a dizer, o problema não é esse. O detalhe todo é quando o pai ou a mãe pende para aquilo que aprecia mais, isso se torna claro, a preferência de um filho em detrimento ao outro. Às vezes o caçula, a caçulinha, ela tem a proteção, enfim, porque os pais já têm mais maturidade e é a última filha, o último filho. Então, com a maturidade que deveria também exercer na criação, pende para a caçulinha, e os outros que vieram antes, que às vezes sofreram até escassez na vida, veem aquela prioridade, aquela preferência. Isso vai desgastando, e uma das coisas que pai e mãe não pensa, ou na maioria das vezes não pensa, é sobre relacionamento dos filhos, que é uma satisfação, não interessa ter um filho ou uma filha mais achegado e o outro não. Não interessa isso, interessa ter ambos achegados, mas que eles convivam bem, que eles estejam bem. Como é ruim, como desgasta quando não se entendem. Não há nenhum prazer nisso. Então eu volto a dizer, o problema maior não é
a aptidão diferenciada dos filhos. O problema maior é quando pai e mãe não compreendem isso. Não obstante o fato de Deus ter um lindo projeto de vida para Jacó, primeiro para o Abraão, depois para o Isaac e na continuação Jacó, o Isaac, apesar de entender, compreender o propósito do Senhor para ele, para o seu pai, para ele, para o seu filho, desequilibrou nisso, não se manteve equilibrado nisso. Então, nós vemos que a coisa vai um pouco além de ter ou não ter o propósito de Deus, que é uma questão de consciência, que é uma questão de entendimento e de gerir isso na casa, gerir isso na família. Eu não sei se isso acontece com você. Quem sabe você é fruto de um lar que tinha preferências. Você viu isso claramente, que você era preterido e não preferido. Ou também você tem essa consciência que seus pais preferiam você e preteriam, deixavam de lado seus irmãos, enfim, por alguma questão. Certo é que a consequência disso, na maioria das vezes, não é boa. Então fica aí um aviso para os pais, que é uma coisa que tem que ser pensada. E fica um aviso para os irmãos que viveram essa questão familiar, que o irmão, a irmã que teve a preferência ou foi deixado de lado, não tem culpa. E que deveria-se então se organizar e conversar sobre isso e arrumar isso. Se entenderem, se perdoarem, se amarem. Nós vivemos um tempo aparentemente de entendimento, compreensão, em que se discute as coisas, conversa-se as coisas. Então, o entendimento deveria ser maior. Mas às vezes, com toda a facilidade de entendimento, de compreensão, de comunicação, o acerto se torna mais distante do que o contrário. Isso está acontecendo com você? Está acontecendo na sua família? Você tem consciência disso? Porque a questão toda e prioritária é termos consciência disso, do que está acontecendo e a razão por que está acontecendo, pela qual está acontecendo. Para quê? Para que se acerte, para que se conserte, para que se perdoem, para que se entendam e para que vivam a vida que está aí à disposição de todo mundo. Então, nós sabemos que na história de Esaú e Jacó houveram problemas gravíssimos por causa da atitude dos pais, do Isaac e da Rebeca. Tiveram problemas os irmãos a ponto de um querer matar o outro. Olha, isso está acontecendo aí com você? Já aconteceu na sua família? Você conhece alguma família que isso aconteceu? Faz aí o seu comentário no rodapé, no lugar do comentário desse vídeo. Qual foi a solução dada? Comente aí, porque isso pode servir de aprendizado para outras pessoas igualmente. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.